Oi, Oi, e aí? estava aqui no aquecimento, contando para o pessoal aqui um pouco dessa nossa ideia de conversar hoje sobre os desafios aí da literatura e da infância em tempos de Covid-19. Lembrando também, foi até o Clube Girafa que me lembrou por e-mail hoje, que a gente está comemorando hoje, no dia da estreia da live do Livreirinhos, o Dia Internacional do Livro Infantil. É Então, olha verdade. que especial! Que dia, que dia. E aí, Vitor, tudo bem? Tudo bem, né? Tudo bem nessa nossa nova vida, né? Novo ritmo aí. Então, entrando nessa nova forma de se viver, de se conviver, né? E, enfim, o trabalho que a gente tem feito, né, durante esses últimos meses, focado no desenvolvimento infantil, mas também no desenvolvimento de uma parentalidade consciente, ela acabou sendo muito útil nessa fase, né? Então, tenho ouvido muitas coisas, tenho aconselhado muita gente, então tem sido um momento em que tudo isso que a gente vem trabalhado aí acabou sendo assim, muito útil para esse momento. Obviamente, para a vida, né? Eu acho que esse momento ele só amplifica comportamentos, atitudes e coloca bem na nossa cara aqui como que havia muita distorção com relação a isso tudo. Mas, enfim, vamos aproveitar isso aí. Acho que o gancho é bom para isso. A Juliana, que é a minha parceira do Livreirinho, está aí assistindo a gente também, acenando para ela, Ju. E tem vários outros amigos entrando aí junto para a gente, para essa conversa. Vitor, Legal. você fala muito sobre parentalidade, né, consciente desse papel do pai dentro da família e inspirado pelos seus dois filhos e pelas dúvidas e pelos questionamentos deles, você escreveu recentemente um livro que você lançou por agora, acabou de sair do forno, que é Como Ser um Super-Herói. Eu queria começar te pedindo para você contar um pouquinho da história desse livro, assim, como ele te inspirou e como essa questão da paternidade foi dinamizou e trouxe para você essa consciência de poder transformar em história o que você está vivendo. Legal. Na verdade, isso tudo começa porque sempre tive uma preocupação, obviamente, de ser um pai muito participativo, muito presente, e eu sempre também entendi que a comunicação ela é a principal ferramenta de desenvolvimento, né? Acho que o processo comunicativo, se bem observado e se completo, obviamente, ele por si só, ele tem um poder educativo muito grande. Então, o processo comunicativo, ele é educativo por si só, óbvio, se a gente considerar que a comunicação tem duas partes, se a gente agir com empatia com o receptor, se a gente utilizar os canais adequados, se a gente refinar a nossa linguagem, enfim, se a gente trabalhar com feedback. Então, se a gente considera todo o processo comunicativo na íntegra, a possibilidade da gente educar é muito grande, né? Isso vale para qualquer tipo de relacionamento e com crianças principalmente. Então, eu sempre tive muita preocupação de ter uma comunicação muito clara com os meus filhos, pelo menos de garantir que eles entendam certas coisas, de ocupar um espaço mesmo de alguém que tem a obrigação, né, e por que não o privilégio, de pavimentar um caminho de desenvolvimento ali, no meu caso, para dois homens aí, né, que eu sempre digo que o meu maior legado para a sociedade é entregar dois homens que façam a diferença, né, que possam, de fato, transformar vidas e ser úteis para esse mundo. Então, essa é uma responsabilidade minha. Então, acho que facilitar processos, né, educativos por meio de uma comunicação que seja eficaz, que seja eficiente, é o meu papel. E uma das ferramentas que eu lanço mão para que isso aconteça é exatamente a literatura infantil. Eu sempre digo que para educar crianças a gente tem um tripé mágico, né, que são historinhas, musiquinhas e brincadeirinhas, né? Então, é o que funciona com criança, né? Então, histórias, para mim, assim, seja a história contada, né, falada, ou em formato de livro, etc., ela é um grande facilitador, porque ela nos auxilia a explicar, inclusive, coisas que, às vezes, a gente não sabe bem por onde ir, né? Que caminhos tomar. Essa E é história...
É, E é nessa questão aí, eu vou depois a gente vai voltar em como ser um super-herói, mas o que até estimulou esse convite para a gente bater esse papo aqui foi justamente uma história que você me mandou. Falando, Geisa, eu fiz para os é. meus filhos aqui uma história sobre o coronavírus e tal. Coronavírus, é. E eu achei muito, muito bacana, assim, né? Quer dizer, essa tentativa sempre de traduzir para eles, através de uma linguagem mais próxima da vivência deles, o que significa esse momento que a gente está atravessando. E aí, pulando do como ser um super-herói, que a gente ainda não falou muito, né? Eu fiz uma pequena resenha lá no perfil, mas eu queria que você falasse também desse trabalho, né? Desse trabalho contínuo de sempre trazer a historinha, a brincadeirinha para poder ensinar e estar mais presente na formação deles. E isso é muito legal. Então, os livros, na verdade, eles surgem nesse contexto, né? De um interesse muito pessoal e genuíno meu, enquanto pai, de querer explicar certas coisas. Então, na verdade, antes do Como Ser um Super-Herói, tem a história do Rex, o Tiranossauro, que, aliás, é esse dinossauro que está aqui atrás, que vai ser lançado logo, logo. Como Ser um Super-Herói está aqui, ó. É isso aí. E a história do Rex ela vem antes, na verdade, porque ela surge é uma história que eu sempre gosto de contar e de repetir, que o Daniel e o Davi, meus filhos, fascinados pelo mundo dos dinossauros e tudo mais, e o Daniel um belo dia chega para mim falando, pai, por que os braços do Tiranossauro Rex são tão ridículos, né? E aquela frase me impactou muito. Eu falei, mas ridículos, ele usou esse termo ridículos. Eu falei, mas filho, por que você acha ridículo, né? Olha o tamanho, é muito pequeno. Eu falei, tá bom, mas vamos ver quais são as outras características do tiranossauro. Ele começou a falar, olha, ele tem tantos metros de altura, tem uma cauda longa, um rugido que assusta, tem dentes afiados. Então ele começou a exaltar uma série de características do dinossauro e o braço curto já não era tão incômodo assim para ele, né? Porque o que me incomodou e o que me levou a fazer isso era, poxa, se ele percebeu isso num tiranossauro e falou que era ridículo, e se ele se deparar com uma pessoa com os membros amputados na rua, ele vai achar que a pessoa também é ridícula? Então, como que eu começo a trabalhar uma questão do diferente, né, e do diverso com os meus filhos usando o repertório deles, né? Repertório infantil. E aí eu lembro que no dia eu chamei o Davi também, que é o meu caçula, e eu pedi para eles pegarem todos os dinossauros e a gente começou a observar as diferenças. Tem um dinossauro com pescoço grande, um pequenininho, um gordão, um que come carne, outro que é vegano, e por aí vai. Então a gente começa a ver que há diversidade e que a diversidade é normal, né? Então eu lanço mão do repertório que é interessante para eles, para a gente construir uma história que explique questões relativas à diversidade. Aí o super-herói vem a reboque, porque é outro fascínio, né, dos meninos principalmente, são super-heróis, e eles ficam querendo ter superpoderes, mas os superpoderes, para eles, são coisas extraordinárias, né, que foge do ordinário, que foge da nossa prática cotidiana. Então é o raio laser, é o voar, é fazer coisas inacreditáveis, assim, né? E eles queriam, em alguma medida, ser como aqueles heróis, ou ter aquele tipo de comportamento. Aquilo era um modelo de superpoder para eles. E eu comecei a mostrar para eles que não, né? Que o superpoder nada mais era do que uma qualidade, uma característica que é muito particular, que é muito pessoal, que cada um de nós carrega, e ele se configura o superpoder à medida que eu coloco essa habilidade à disposição do outro, né? Numa perspectiva de fazer o bem, né? Então é uma habilidade, uma característica inerente a cada um, e que eu coloco ao serviço do outro e que melhora de alguma maneira o ambiente onde aquele herói está atuando, né? Então isso é um superpoder. E aí a gente começou a trabalhar essa lógica de quais são os poderes que você tem. Aí eles começaram a refletir sobre quais seriam as características de cada um que eles poderiam colocar à disposição do outro, né, para fazer o bem, etc. E começaram a se sentir muito poderosos, né? Então, nessa brincadeira surge a história do Como Ser um Super-Herói, em que eu tento exatamente resgatar o óbvio, resgatar o simples, né? E fugir do extraordinário. Que, aliás, assim, me permita fazer
agora, né? Um grande gancho com esse momento que a gente está vivendo. Eu tenho participado de algumas lives no Instagram em vários canais que falam sobre paternidade, parentalidade consciência. E esses dias eu estava falando sobre os momentos que nós vivemos nessas últimas 2 semanas, que parece que a gente já está há um ano, né, vivendo isso, são meses, né? Na verdade são 2 semanas. E engraçado que o tempo é curto, mas eu já consigo identificar 3 grandes fases, assim, né? A primeira fase, que eu chamo da fase de acolhimento, de proteção, que é aquele momento em que a gente se depara com a situação e tem que ficar em casa. Mas aí é aquela grande mobilização social, a coisa de estamos juntos, mensagens positivas, bonitas, é hora de nos unirmos, é hora de olhar para a família, de olhar para dentro. Então há aquele grande clamor, aquela grande união, e a gente vê isso nas redes sociais proliferando e começa o movimento. Em seguida, a gente tem uma enxurrada de dicas. Né? É dica de atividade, é dica de leitura, é dica de receita, é dica de exercício físico. Então, como fazer tudo em casa. Só tem isso. Né? A gente vê vários stories, vários canais. E aí é um sem número de possibilidades que as pessoas sugerem, cada um mais criativo do que o outro, para você fazer durante o período de confinamento. Bombardeados com isso. E aí a gente entra numa terceira fase que me preocupa, que, aliás, eu tenho ouvido muito de alguns pais sobre isso, que é uma fase de frustração, é uma fase de irritação, uma fase de ansiedade. Por quê? Eles não conseguem dar conta de tudo isso. Por quê? Eles não conseguem ser tão criativos quanto o educador infantil, ele não consegue ser tão prático na cozinha como lá o nutricionista que deu a receita divertida, não sabe contar a história tão bem. Então ele fala, eu não sei ou eu não me sinto um pai tão bom porque eu não estou conseguindo usar essas dicas em casa. E pelo contrário, eu estou até muito irritado porque eu não estou acostumado com esse negócio de ficar em casa muito tempo e eu estou ficando desesperado e começa a se sentir mal. Né? Eu acho que essa fase, essa terceira fase que você fala é a fase de cair na real. E aí a gente, assim, fazendo gancho com o livro, a gente tem que começar a partir a olhar para a simplicidade, né? A gente sempre acreditou muito nas instituições, né? E principalmente a escola sempre foi uma autoridade no lugar que a gente botava o nosso filho lá para ele ter a educação que precisa, para preparar ele para o mundo que está vindo aí, uma exigência muito grande sobre línguas, o que ele tem que estudar, as matérias. Agora você vê o seguinte, voltou tudo para a gente, voltou tudo para uma coisa básica que é a convivência, que a gente também já estava desacostumado de ter. Né? Muitos de nós assim, passávamos o dia inteiro trabalhando fora de casa, o filho fora da casa também, e de repente todo mundo se encontra com muitas demandas externas, porque o trabalho não parou, né? A maior parte das pessoas foi se somando os trabalhos, mas agora a gente está caindo na real e está falando assim, o que é possível fazer nesse mundo, nesse universo e com as tecnologias disponíveis que estão aí, mas que a gente não dá conta de acompanhar todas as coisas, todas as ofertas que tem na internet, né? Exato. E essa coisa do que eu dizia, né, do extraordinário e da simplicidade, né? Como isso se evidencia nessa fase. Como é que era o ritmo normal da maioria das famílias? É uma agenda superlotada, o trabalho o dia inteiro, né? Pai e mãe trabalha o dia inteiro, chega em casa de noite, o filho na escola também o dia inteiro, aí chega em casa vai fazer a tarefa de casa, os pais vão cozinhar, vão arrumar alguma coisa, então quase que não se veem. E aí esse relacionamento familiar ou essa etapa de desenvolvimento, né, dos pais estarem ali à disposição para desenvolver os filhos, eles ficam para um momento extraordinário. O que é um momento extraordinário? É o parque, é o restaurante, é o shopping, é o cinema. São atividades que fogem do meu ordinário, da minha vida ordinária, da minha segunda a sexta ali, mas que de alguma maneira me dão alento, me conectam, é ali que as crianças se encontram, é ali que a gente fica. Então, a gente vive sempre em busca do extraordinário. Aí o que acontece com o isolamento social? Eu não tenho mais restaurante, não tenho mais cinema, não tenho mais shopping, não tenho mais parque, e eu sou obrigado a ficar em casa. E aí, de repente, o que é extraordinário se evapora. E o que é? Qual que é o grande desafio? Fazer com que o simples, com que o óbvio seja extraordinário. Né? E aí tem muito a ver com essa coisa dos superpoderes, porque
como eu disse, tal como as crianças vislumbram poderes extraordinários, às vezes os pais também acham que para alegrar as crianças, para desenvolvê-las, precisam desses momentos extraordinários. Quando, na verdade, basta olhar um pouco para dentro, né, buscar no simples e no óbvio respostas para esse momento de estar juntos, né? Então, às vezes, é o sentar no chão, é o contar história, é tirar aqueles livros que só estão enfeitando a prateleira, é brincar, dar atenção. Então, esse tipo de comportamento simples e óbvio, né, que foge do extraordinário, é o que a gente tem que buscar. E a Ju está aqui falando exatamente, né? De quão extraordinário é ficar em casa, olhar para as coisas que a gente construiu até aqui, né? E principalmente se surpreender com o que as crianças trazem, né? O que esse mundo de fantasia também ajuda a gente a encarar de forma diferente os desafios, né? Eles, volta e meia, eles conseguem, se a gente dá aquela atenção, resgatar deles essa esperança de que vai passar, né? O Martim fala muito assim, não, quando acabar esse lance do coronavírus aí, a gente vai fazer alguma coisa, enfim. Então, é bastante interessante como o simples e o extraordinário mudam de contexto quando a gente está nesse momento em casa, né? E resguardados, enfim, protegidos do que está acontecendo aí fora. Exatamente. A Bruna está falando aqui, ela fez um comentário aqui, né? Meus filhos de 6 e 10 anos estão me surpreendendo nessa fase. Conseguimos perceber que estamos no caminho certo, né? Como é bom, e aliás, isso é uma das principais dicas, né, que eu dou, que é de trazer as crianças mais para perto para a tomada de decisão, né? Recentemente saiu uma pesquisa, eu até publiquei um vídeo falando sobre isso aí no meu canal, @casulo, em que eu falo sobre o que eu chamo de comportamento expedicionário, né? Que nada mais é do que uma técnica utilizada pela NASA para os astronautas que ficam anos literalmente confinados. Esse sim, isolamento social, confinados dentro de uma cápsula lá no espaço durante anos e anos. Imagina, 6, 7 pessoas dentro de um cubículo tendo que conviver. Então, eles dão algumas dicas. E uma das dicas que eles trazem, né, acho que na verdade são 5, né? Uma é, obviamente, a comunicação, acho que a gente já falou bastante dela, mas tem uma que ele fala sobre liderança, né? Então, quando a gente está em grupo e nesse contexto de estar dentro do local e com criança, principalmente, é importante que a gente sempre estabeleça uma liderança, mas que seja uma liderança colaborativa e que haja alternância do líder, incluindo as crianças. Então, que a gente consiga criar algumas... por exemplo, se eu crio uma agenda, né, para a nossa rotina diária, se eu estabeleço alguns acordos, que sempre tem alguém para zelar por aquilo, né? E a gente começa a revestir os nossos filhos de poder e de autoridade nesse sentido. Então, eles participam mais, eles dão dicas, eles puxam a nossa orelha quando a gente precisa. Então, a gente se conecta muito, né? Então, construir regras juntos, né? Ou acordos, né? Coletivos, né? E garantir que alguém sempre, né? Revezar uma liderança para que a gente tenha uma garantia de que todos estão indo naquela direção é muito importante e ajuda. E aí gera comentários como esse, né? Que as crianças, de fato, elas têm demonstrado, porque as crianças estão sedentas por isso, eles querem espaço, né? Às vezes a gente não dá, às vezes a gente prefere ter uma atitude de sobrevivência e dar lá o celular ou a tecnologia para eles ficarem quietinhos enquanto a gente está fazendo o nosso home office, enquanto a gente está resolvendo nossas coisas. Então, se a gente coloca as crianças como protagonistas mais nessa área, eles entendem melhor e a nossa vida fica mais fácil. E como lidar também, assim, acho que é interessante falar disso, né? Como explicar essa questão do vírus? Porque o vírus é um inimigo invisível, né? A gente fala muito de como acontece a transmissão, que tipo de cuidados precisam ser tomados, mas ninguém está vendo, né? O que é, onde é que está esse bichinho, assim. Então, qual foi o caminho que você procurou para poder contar e envolvê-los também nessa questão da necessidade do cuidado, né? E da atenção para essa questão. E isso é muito, muito interessante. Existe óbvio, o primeiro objetivo é a gente tentar exemplificar da melhor maneira possível o que está acontecendo lá fora, né? Então, no meu caso aqui, eu criei uma historinha que é um monstro, né? Que é o Corona, um monstrinho muito bagunceiro, enfim, porque
eles gostam muito dessa temática dos monstros, né? Aliás, tem um livro que é incrível, que é aquele Como Apavorar os Monstros, que eles são fascinados, né? E eu apresentei o Corona para eles como um monstrinho, né? Então, olha, existem monstros gigantes, monstros grandes, monstros médios, pequenos, e existem os minúsculos, daqueles que só dá para ver no microscópio. Então, existem monstros que são bem pequenininhos. Então, o Corona começa a tratar o Corona como se fosse, de fato, um monstro, né? Porque quando eles olham que a gente, em alguma medida, está tendo que se esconder, né, desses monstros, poxa, tem um monstro lá fora, mas é um monstro que a gente não consegue ver a olho nu, né? Só usando o microscópio, e a gente precisa, de alguma maneira, se esconder deles. Então, eu levei essa temática do monstro, e aí eu comecei a falar que é um monstro que nasceu lá na China, e só que ele precisava espalhar, né, essa bagunça pelo mundo todo, e aí a tática que ele usou para isso, né, ele precisava saltar, né, de uma pessoa para outra, e aí ele faz cosquinha nas pessoas. E aí, quando as pessoas começam a tossir, a espirrar, eles voam naquelas gotinhas e vão de um em um, e nisso as pessoas foram viajando levando. Então, eu tentei levar uma atmosfera, uma historinha que trata de monstros, de uma maneira muito simples e que eles, de fato, prestam atenção, mas que passam ali também elementos sobre higiene, né? Sobre cuidado, né? Como que eu mato esse monstro, né? Então, coisas que... Aí eles começam a entender por que é importante lavar a mão, né? Porque, né, quando eu vou espirrar, quando eu vou tossir, por que não é por causa do coronavírus, é uma questão de educação sempre, né? Ah, não tem corona, eu posso tossir, espirrar sem cobrir o rosto, né? Então, assim, como é isso? Então, eles começam a entender essas práticas que, obviamente, nesse contexto vai encerrar um pouco esse ciclo, né, de contágio aí do Covid-19. Então, para eles, começa a fazer um pouco mais sentido daquele mundo deles, né, de fantasia e etc. Então, eles começam a ver isso não como uma coisa muito amedrontadora. Por quê? Porque eu tenho um antídoto para matar esse monstro, né, e eles conseguem contar e repetir isso, né? Então, eles têm muito esse cuidado. Espirrar, eles botam a mão no rosto, então tem que lavar a mão, tem que usar o álcool gel. Então, eles começam a entrar nisso de uma maneira muito suave e isso vai virando uma prática corriqueira e não fica aquele momento tão assustador, né? Então, o fato de estar mais presente também, de estar empenhado, isso também, de alguma maneira, um pouco mais confortáveis. Mas o fato é que o que eu tenho tentado fazer com eles, para exemplificar, é trazer histórias. É sempre contar histórias, histórias que eles, em alguma medida, possam reverberar isso com os amigos. Outro dia o Daniel estava com um amiguinho falando no WhatsApp, talvez já contando a história, já repetindo. Então, a ideia é que, de fato, eles têm esse poder de contar essa história do monstro minúsculo que está aí pulando de gente para gente aí. Então, a gente tem que cortar isso de alguma forma. Então, essa foi a estratégia que eu utilizei aí para contar um pouco essa história para eles, né? E você já começou também a contar para mais... Eles já começaram a incorporar a história e contar para os amigos. Mas você já fez esse teste, assim, de contar para outras crianças e em outras oportunidades? Olha, ainda não. Aliás, eu estou até pensando como fazer isso, né? Assim, se eu posso, não sei, talvez fazer uma contação online, porque funcionou bem com eles e com a família, assim, né? E com as pessoas que tiveram contato, então fica bem claro essa lógica do... Eu tenho que pensar como espalhar um pouco mais essa história, né? Mas o fato aqui é que, assim, isso comprova, né, de que linguagem apropriada para criança, assim, uma das linguagens principais é a literatura, né, é a história. Então, o que eu gosto muito do Livreirinhas é exatamente isso, né? De vocês fazerem essa curadoria, né, e trazer exemplos de livros que também colaboram nessa perspectiva do desenvolvimento, de sempre levar algo, né? Não é um livro que apenas entretém e ocupa tempo, é um livro que traz algum tipo de ensinamento. Então, não só para as crianças, mas também para os educadores, também para os pais, enfim. Então, isso é muito legal, né? Então, quem não segue Livreirinhas tem que seguir, tem que acompanhar, porque são muitas opções que a gente tem hoje de literatura infantil e, de fato, fazer uma curadoria que faça sentido é difícil, né? Vocês usam esses superpoderes que vocês têm aí de essa curadoria incrível para ajudar. A Ju tá falando aí, conta para todos é uma live. Tô pensando nisso. A Geisa já me deu essa missão aí, essa dica. Eu vou ver se eu programo isso, sim. Porque eu acho que tem
a contação de história também, a gente começou a observar uma oferta enorme nas redes, no próprio Instagram, né? Da possibilidade das pessoas compartilharem esse momento, que antes podiam ser feitos em outros espaços, né? Nas livrarias, e agora o negócio ficou menor, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho também para a gente, Vitor, o que mudou na tua rotina, do trabalho que você faz, porque você não é só um escritor de livros infantis e nem só pai o tempo todo, mas assim, como é que a tua rotina mudou e como é que você foi organizando essas várias funções e esses vários desafios no seu dia? Uma das coisas que eu sempre sugiro como uma dica que perpassa esse momento todo que a gente está vivendo, que são dicas que nos conectam. Aliás, tem uma sequência de vídeos no perfil lá que eu falo sobre... Aliás, eu comecei um pouco antes desse período de isolamento, entrou isolamento no meio, ficou meio que eu fazer seguir com os vídeos assim mesmo, que eu falei sobre 20 dicas que vão conectar você aos seus filhos. São dicas que eu, na verdade, estabeleci para mim, e são métricas que assim, não são definitivas, não é uma lista mágica ou algo fechado. Acho que cada um são coisas que funcionam comigo, na minha experiência como pai, mas que eu tenho ali comigo sempre, eu vou sempre criticando ali, né? Pô, será que eu estou agindo dessa forma? Será que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que são coisas que me conectam. Um desses pontos que eu acho fundamental, e quem não faz, eu acho que deveria fazer com os filhos, é falar sobre o que você trabalha, né? O que você faz. Isso é muito importante, sobretudo agora, nessa fase que as pessoas estão trazendo trabalho para casa, né? Estão fazendo home office. Então, de repente, papai e mamãe, né, estão em casa, ou quem cuida de mim está em casa, mas não está em casa disponível 100% para mim. Está ali sentado no computador, falando com alguém no telefone, né? O que exatamente eles estão fazendo? Uma coisa que eu sempre fiz foi tentar contar para os meus filhos o que eu faço. Aliás, não é tão fácil explicar o que eu faço, porque eu trabalhei, né, a maior parte da minha carreira agora tem sido de gerenciar organizações não governamentais, enfim, trabalhar na área social. Então, trabalhei na vida corporativa nessa área de responsabilidade social, sustentabilidade. Migrei para as ONGs, né, comecei a trabalhar no terceiro setor e tenho militado muito nessa área social, né, durante muito tempo. O Daniel, por exemplo, fala para os outros que o meu trabalho é ajudar pessoas, né? Esse é o meu superpoder. Então, eu ajudo pessoas e ajudo a construir um mundo melhor. Isso é super legal. Então, ele conta isso com o maior orgulho. Não imagina se eu fosse contar que eu sou diretor de organização não governamental. É meio complexo. Eles estão acostumados com aquelas profissões, médico, engenheiro, né, motorista, coisas mais padronizadas, né? Assim. E aí, de repente, então... falar a missão, além de ser um motivo de muito orgulho, às vezes, para as crianças, isso começa a gerar nela um sentimento de de entender, obviamente, o que você está fazendo, de entender a relevância daquilo que você faz, mas também de começar a vislumbrar uma possível carreira, um trabalho que, às vezes, né, ele nem tem pensado. Então, quando você traz isso para o universo da casa e ele já tem um conhecimento, mais ou menos, do que você faz, de como funciona a sua rotina, isso facilita muito, né? Então, eu tenho visto muitas pessoas que têm tido dificuldade de fazer home office em casa porque as crianças estão ali o tempo todo querendo saber o que é, E ao invés... Esses dias eu vi uma postagem. Aliás, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Aliás, eu vi 2 postagens, porque às vezes rede social tem disso, né? Às vezes a nossa primeira reação é achar engraçadinho e replicar ou dar um like, e às vezes a gente está reverberando uma voz que não é adequada em se tratando de desenvolvimento infantil, parentalidade consciente. Tem 2 vídeos que eu acho que vale a pena, 2 imagens que eu vi. Um foi um pai que postou esses dias que foi assim, o melhor dia de quarentena dele. Foi o dia de sucesso da quarentena. Ele entrou no quarto para trabalhar e não foi incomodado. Ele entrou de manhã, saiu à noite e ninguém incomodou. Minha mulher, meus filhos não me incomodaram e eu consegui fazer. Isso era sucesso. Todo mundo ria. Que legal, aqui também. Então, assim, esse é um ponto. Outro ponto foi uma mãe que colocou uma placa na porta, um quadro, escreveu assim, regras, olha, estou em reunião de tal hora a tal hora, ocupado. Se você quiser isso... muito. As respostas são, não, está na geladeira, não pode,
elencou várias respostas, a maioria delas negativas, né? E contrárias ali à expectativa da criança, talvez, e as pessoas achando isso que é bacana, que é legal e tal. Então, aliás, esses dois tipos de comportamento, eles têm muito a ver com, aliás, é um dos maiores traumas que eu tenho, entre aspas, da minha infância. Acho que a minha geração, que é aquele famoso, mãe, eu quero, não. Né? O pai não quer. Por que não? Por que não? Essa resposta, né, do por que não, né, de eu não poder, por que não, sem nenhuma explicação, assim, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque a gente perde a oportunidade de gerar algum tipo de desenvolvimento para a criança. Então, quando os meus filhos chegam hoje e veem, por exemplo, eu sentado no meu computador, eles já sabem perguntar, pai, você está escrevendo livro? Pai, que você está... o que você já escreveu? Onde você está? Então, há uma interação, então eles sabem exatamente o que eu estou fazendo. Não há nada demais, gente. Assim, inclusive, nesse período agora de quarentena, né, de isolamento, você está lá fazendo uma conferência, né? Seu filho chegou do lado, bota ele no seu colo, fala, tá vendo ali aquelas carinhas? São as pessoas que trabalham com o papai, com a mamãe, ó, eles estão falando comigo, dá tchau, tal. Agora vai lá, tal, que eu vou continuar. Então, não há problema, acho que as pessoas estão mais sensíveis, estão compreendendo que todos estão nessa mesma situação. Né? Talvez seja o momento, inclusive, da gente começar a imprimir um pouco mais essa nossa humanidade no trabalho. Né? De parar de dissociar a vida pessoal de vida profissional, saber que nós temos filhos, que nós temos casa e que nós temos uma vida que não é paralela ao trabalho, ela se conecta o tempo todo. Então, acho que se a gente tem clareza na nossa comunicação, se a gente se antecipa, né? O pessoal falando que se que eu falar por que não é resposta, né? Não é resposta mesmo, é verdade. Então, assim, porque não resolve, né? Por que não? Fica quieto e vai embora, mas ela não desenvolve, né? Esse que eu acho que é o grande ponto. Então, eu acho que o momento é proporcional, assim, proporciona para a gente essa troca. Eu acho que é uma percepção um pouco mais crítica, né, sobre essa relação trabalho e vida pessoal. Então, acho que resposta, aí, voltando tudo para o que você me perguntou, antecipar, né? Ter uma comunicação fluida, direta, intencional com seus filhos, para que nesses momentos eles saibam exatamente o que você está fazendo. Se eles sabem, eles vão te procurar menos, eles vão te interromper menos para fazer perguntas óbvias, né? O que você está fazendo? Eles sabem o que você está fazendo. Agora, se você não falou para ele o que você está fazendo, ele vai ficar na porta, ele vai bater, ele vai perguntar, porque ele não sabe. Então, a culpa, na maior parte do tempo, está em nós, né? Que não contamos para eles exatamente o que está acontecendo. Uma coisa que tem funcionado aqui em casa bastante é o combinado. Então, quando eu tenho reunião de manhã e tem que estar lá online, com atenção completa, virada para isso, e meu marido está igualzinho, com esse mesmo desafio, eu falo, Martim, nesse momento a gente não tem como te dar atenção. Então, nem a hora de você fazer dever. Fica no vídeo, procura alguma coisa para fazer e ele vai lá achar livro, brinquedo e tal. Ele monta lá o cenário dele para fazer a história dele. E aí, quando eu saio da reunião, eu falo, vamos lá, agora você pode sentar aqui comigo. E aí dá para concatenar as coisas do trabalho, responder e-mail e tal, com o dever, com as outras coisas que ele está fazendo. Acho que é uma oportunidade única que a gente tem de ver eles crescendo, né? E poder interagir nesse sentido, explicando mais como é que as coisas funcionam. Você falou de um ponto muito interessante, que também faz parte do amadurecimento das crianças, né? Quer dizer, desafiá-las a achar soluções, né? Olhar para o que está acontecendo e ter uma participação ativa, né? Dividir a liderança. A gente não... Na vida, e todos os livros de liderança falam sobre isso, né? Você não é líder o tempo todo. Você muitas vezes tem que passar o bastão para quem tem ali a capacidade de resolver aquela questão para que todo o grupo possa avançar. E nesse momento a gente precisa também envolvê-los nesse desafio do dia a dia, né? Exatamente. Então, acho que todas as nossas atitudes, né, ou pelo menos a maior parte delas, porque, obviamente, né, hoje eu postei um vídeo hoje cedo falando sobre a diferença das atitudes de sobrevivência e as atitudes de desenvolvimento, né?
É óbvio, assim, somos pais, né, assim, mães, a gente sabe que eventualmente a gente tem que evitar um acidente, a gente tem que separar uma briga, a gente tem que evitar que alguma coisa quebre, a gente tem que agir de uma forma a sobreviver, né? Mas ter muito cuidado para que a nossa vida não seja apenas apagar incêndio e sobreviver, né? Que a nossa vida, sobretudo no que tange ao desenvolvimento das crianças, seja uma vida de preparar um caminho, né? Pavimentar um caminho para que essas crianças se desenvolvam. Isso é responsabilidade nossa, né? Então, o filho errou. Eu brigo só ou eu explico o que aconteceu? E se errou, errou por quê? Né? Quais são os combinados, quais são os acordos que nós temos que, uma vez infringidos, ou se alguma coisa foge ali do combinado, né, se configura num erro? Porque também é isso, né? Subiu onde não podia, e aí eu vou lá e brigo. Sai daí, porque não pode, né? Porque não. Mas ninguém me falou, ninguém me explicou que essa era a cor que não podia. Eu fiz porque estava ali. Então, se você não explica, né, é difícil depois você ensinar por meio do erro, né, por meio do equívoco. Então, estar muito consciente, né, muito inteiro nesse processo é fundamental para que a gente gere desenvolvimento e não fique só apagando incêndio. Tem uma outra coisa que você falou sobre as demandas do trabalho, né? O envolvimento das crianças nessas demandas, explicar para eles o que a gente faz no dia a dia, para que fique claro que tem horas que a gente está disponível, tem horas que a gente não está disponível para eles. Mas é uma coisa muito interessante você pensar que a gente está, com todos os mecanismos, gadgets que a gente tem, todos os aplicativos, a gente está online o tempo todo. E para o mundo, a gente tem que dizer qual é a hora que a gente está disponível para o mundo e a hora que a gente não está. Né? E estando em casa, às vezes, a gente se vê em muitos momentos que a gente estaria se tivesse num ambiente de trabalho disponível e porque está em casa não está disponível. Né? A gente precisa fazer coisas, tem que resolver questões muito simples, nada complexas, mas que fazem parte daquela rotina que mudou. Como é que você tem trabalhado isso aí na sua casa e com as crianças? Assim, como é que funciona esses signos, né? Agora eu estou disponível, verdinho e vermelho. Como trabalhar isso, e não só com as crianças, mas para fora, para o mundo, para as pessoas que estão também te demandando outras questões de trabalho e do dia a dia. Eu vou ser muito sincero, assim, com relação ao trabalho, as coisas de fora, né, assim, da casa, né, eu sou muito rígido com relação a isso, né, eu coloco muitas barreiras e deixo muito claro até onde vai, né, eu delimito muito, né, os espaços para que não haja exagero, né, então, olha, até aqui eu estou vestindo esse chapéu, né, mas tirei, agora eu preciso me dedicar. Então, me preocupar com a hora de buscar as crianças na escola, então, olha, agora é o meu compromisso de levar os meninos no jiu-jitsu, de buscar na escola. Então, assim, eu sempre fui muito preocupado em não negligenciar, né, esse tempo de qualidade com as crianças, ou mesmo os tempos necessários, né, por conta de trabalho. Agora, o outro lado, né, quando eu estou em casa, assim, eu tenho muita dificuldade disso, às vezes me colocar muito à disposição das crianças. E eles perceberem, eu já tive alguns problemas com isso, né, de que quando eu estou perto, eu estou para eles 100%. Isso não é verdade. Assim, aliás, os pais que tentam fazer isso, aliás, eu posso dizer que isso é uma coisa que eu aprendi errando, né? Eu sempre tinha meio que um sentimento de querer estar sempre 100% disponível para eles. Só que isso não é possível, né? Porque você acaba se negligenciando, né? Você perde a lógica do autocuidado, de você ter o seu tempo, senão você fica só trabalhando, e quando você está com as crianças, você fica só com as crianças. Então, você precisa, de fato, eu errei muito nisso. Eu acho que às vezes me dava muito e eles tinham uma sensação de que quando estavam comigo, eles estavam ali 100%. É uma coisa que eu tenho trabalhado mais. Uma coisa que tem funcionado, né, o antídoto para isso, de fato, os acordos, são os acordos, né, como você bem falou. Então, estabelecer acordos assim, é fundamental, né, porque nós temos uma vida e os acordos vão ser construídos em todo tipo de relação, né, a relação afetiva, familiar, pessoal, trabalho, sempre os acordos eles vão estar presentes, né? E quando o acordo ele é colaborativo, aliás, a palavra acordo pressupõe isso, né? Ele tem
minha core, né? O meu pedaço do meu coração dentro daquilo. Então, quando eu me sinto partícipe dentro daquele conjunto de acordos, a possibilidade de eu me deixar levar, ou de eu seguir a risca aquilo é muito mais presente. Então, o que eu tenho feito para tentar fazer isso é tentar construir esses acordos. Comunicação clara, direta e falar, olha, quais são os nossos espaços, em que momento a gente interage. Então, tem um momento que eles vão fazer as coisas deles de atividades. Aliás, é importante que eles façam as atividades deles sozinhos, ou quem tem irmãos, no meu caso, entre eles, que eles criam essa relação. E a gente entra, obviamente, de uma maneira intencional para mediar algumas coisas, mas acordo, para mim, é com criança, né? A comunicação clara e os acordos, para mim, acho que são os grandes aí segredos para que a gente consiga equilibrar esses momentos, né? Porque senão a gente é sugado mesmo e eles acham que a gente tem que estar 100% à disposição. A Regina está pedindo aqui algumas dicas, né, de livros para a neta que tem déficit de atenção. Eu não sou um especialista nisso, acho que a gente pode pesquisar até para saber o que tem de uma literatura mais direta, que possa envolver. Eu tenho um sobrinho que tem déficit de atenção e a gente busca muito, assim, a literatura ajuda, mas tem vários elementos ali que a gente precisa trabalhar de forma mais com um especialista. Então, eu não me arriscaria, Regina, a fazer indicações aqui, mas a gente pode buscar essa informação, sim, até em outra live, tratar desse assunto. Legal. Bom. Às vezes até uma live com um especialista, com alguém da área mesmo, é bem bacana. Isso pode esclarecer bastante. Em relação a essa questão do Covid, que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, mas tem algumas coisas que você trabalhou nos livros que você... Quer dizer, um já está aí, né? Já está no mundo, já está para todo mundo ver, que é o Como Seu Super-Herói. O do Rex, você falou um pouquinho dele aqui, mas vai ser lançado em breve. Eu estou até com muita expectativa sobre esse livro, que eu também amei quando vi o projeto. E o do Covid, que você fez agora, no meio da confusão aqui, que é um projeto que entrou aí na sua linha dos projetos, né? Eu vejo uma complementaridade e uma preparação. Não sei se eu estou viajando aqui, mas é uma preparação para esse momento que a gente já falava muito assim dos desafios do emprego, de como as profissões estavam mudando, como a juventude está chegando aí, está muito mais linkada com propósito, o quanto isso também estava impulsionando negócios diferentes, atuação social mais focada com resultado. Então, assim, tem alguns pontos que, de uma certa forma, na tua trajetória já antecipavam uma preparação para esse momento, em que outras pessoas, assim, para outras pessoas pode ter caído mais de surpresa, assim, né? Mas, assim, até falar da parentalidade nesse momento mostra, assim, um olhar para o que está dentro, para o que está na casa, né? Para o que está além do trabalho na tua vida. Eu queria só, para a gente caminhar aqui para o nosso finalzinho da live, que você falasse um pouco sobre isso, assim, que elementos que você vê, assim, na tua trajetória que anteciparam questões que são muito fortes e estão muito postas em discussão nesse momento, quando a gente fala de humanidade, mais empatia, mais entendimento também de que as pessoas elas têm todas elas têm muitos desafios e não conseguem dar conta de tudo que tem à disposição, né? E aí, assim, que elementos você percebe, né, nessa trajetória e no que você já registrou como literatura que nos trazem, nos colocam nesse momento com mais preparo, mais, enfim, força? Muito legal, Geisa. Excelente pergunta. É interessante, porque hoje mesmo eu escrevi um artigo sobre isso, que eu estava falando sobre exatamente essa coisa do digital, né? Como que o digital, que há bem pouco tempo atrás era questionado, né? Inclusive você pega o Bauman falando sobre a sociedade líquida, as relações líquidas, como que o digital ele fazia com que as relações fossem mais fluidas e superficiais, né? E de fato a gente observava que o digital ele tinha essa característica de afastar a gente do real, né? E de fazer com que as relações fossem muito rápidas, etc. E de repente o
digital ele tem sido a resposta para que as pessoas se comuniquem, para que a gente esteja mais próximo, para que a gente comece a olhar com mais atenção para o outro, né? E eu acho que isso reconfigura, inclusive, o uso das redes sociais, porque já não cabe mais aquela coisa superficial, aquela coisa fútil. Eu acho que as pessoas elas estão mais em busca do que, de fato, tem valor. Pegando carona com isso, eu acho que vale muito uma distinção entre o digital e o virtual, né? Porque são coisas um pouco distintas, né? O virtual ele vem de virtus, né? Do latim virtus, que é uma virtude ou um potencial de se realizar. É algo que ainda não é real, mas que ele é suscetível a se realizar com o tempo. Então, o que eu percebo é que nós vivíamos numa sociedade, e eu posso falar isso de um lugar bem confortável, porque eu deixei de trabalhar no mercado privado por missão, por visão, por acreditar, né, e tentar lutar por uma sociedade mais justa. Eu fui trabalhar no terceiro setor para tentar militar mesmo em ONGs, enfim. Eu acho que a gente via muita hipocrisia, que eu posso chamar agora de relações virtuais, que não eram digitais. Ou seja, muitas palavras, acho que as próprias empresas falando muito bonito, ou sentimentos muito virtuais, ou seja, que estavam incubados ali, mas que, de alguma maneira, eles não eram reais. Né? Eram suscetíveis de se realizar, mas eles ainda não eram 100% reais. E aí, de repente, vem um vírus, de repente, aqui, e nos obriga, em alguma medida, a realizar esses discursos, né, essas frases bonitas e tudo mais, colocar em prática de verdade tudo aquilo que a gente falava que era bonito, que era legal, que sensibilizava, que a gente só via nos vídeos, né, e nas histórias bonitas, e se chorava e tal. E a gente, de repente, tem que arrumar dinheiro para dar para os que precisam mais, e o dinheiro aparece, né? Das empresas, do governo e tudo. A gente tem que começar a se mobilizar de alguma forma para resolver o problema. A gente precisa, de fato, ser mais compreensivo com o outro. A gente precisa, como eu disse, voltar a valorizar o simples e o óbvio. Então, a gente começa assim, a tornar real algo que era muito... estava muito escondido, estava muito adormecido. Então, de alguma maneira, isso coloca para fora muitas coisas. Eu aprendi recentemente uma metáfora muito legal, né, em que uma pessoa ela questionava muito sobre as pressões externas, né? Então, eu sou uma pessoa que eu sofro muito com as influências externas, então isso me atrapalha ao justificar um tipo de comportamento, né? E a resposta da pessoa para ela, uma pessoa mais experimentada, foi a seguinte: olha, se você espremer uma laranja, não vai sair nada além de suco de laranja de dentro dela. O que ele quer dizer com isso? Por maior força que você coloque naquela laranja, se você espremer muito ou fraquinho ou muito forte, ou esmagar com toda a vontade possível, independente das forças externas, o que vai sair é o que já está dentro. E, em alguma medida, a gente tem sido meio que esmagado aí por esse momento, né? Então, a gente está sendo meio que apressado, condicionado aqui, né? Isolados e apertados. E o que vai sair de nós é algo que já estava dentro. Né? Então, é hora da gente tirar de dentro o que já estava. Né? Não colocar a culpa nas pressões que estão vindo de fora ou nas coisas que são incontroláveis, nas variáveis incontroláveis que nos afetam, mas um olhar para dentro. O que sai de dentro de cada um de nós num momento de alta pressão como esse? Acho que essa é a grande dica. Então, quando eu falo, voltando e fechando, amarrando com como ser um super-herói, o que eu estou querendo dizer, na verdade, com a mensagem que o livro quer trazer, nada mais é do que o que você carrega dentro de si, né? E que, de alguma maneira, ele pode sair e pode gerar algum tipo de benefício. Eu me lembro que assim que eu lancei o livro, teve um pai que comprou o livro e me mandou uma mensagem pelo Instagram, muito interessante, que ele falava assim: Vitor, os superpoderes eles podem fazer mal? Eu falei, sim, pode. Você não tem os super vilões também? Então, da mesma maneira que se um ponto, né, uma característica que pode fazer o bem para o outro, impactar o ambiente, pode ser algo ruim, que faça mal para o outro, que de alguma maneira atrapalhe ou interfira ali o meio ambiente, enfim.
E aí ele falou, porque eu descobri que eu tenho um poder, mas que não é bom. Eu tenho um poder de me teletransportar quando eu estou com meu filho. Porque eu fico, às vezes, com minha cara enfiada no meu celular, vendo minhas mensagens, eu trabalhando, resolvendo coisas, e eu me teletransporto. Eu saio dali, eu saio da presença do meu filho, e ele sente muito com isso. Então, esse é um poder que eu tenho que eu não gostaria de ter mais. Então, esse livro me ajudou a refletir sobre algo que está. Então, acho que essa autorreflexão, ou olhar para dentro, né, e descobrir o que a gente tem de positivo é muito importante, porque não é o primeiro momento que a gente está sofrendo com isso. Não vai ser a última vez, a gente vai passar por outras de formas diferentes e por aí vai. Então, as crises elas vão vir, seja na área de saúde, na área de segurança, na área econômica. Isso acontece porque a gente vive numa sociedade. Mas o que importa é esse olhar para dentro. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de confinamento, de isolamento social, para a gente poder refletir o que de fato a gente carrega dentro de nós e, se formos apertados, o que a gente vai colocar para fora, né? Porque não adianta inventar, não adianta falar bonito, porque vem um vírus e acaba com tudo e mostra que a vida é mais simples do que a gente imaginava. Maravilha, Vitor. E tem assim, para fechar, eu acho que você coloca muito bem isso no livro, que os superpoderes, eles têm que estar a serviço, né? Então, tem todo um trabalho, assim, o que a gente pode contribuir nesse momento, de como é que a gente pode se entender e poder se colocar também a serviço com o que a gente pode fazer. Tem muita informação, tem muita opção hoje, só que a gente não tem tempo e nem tem condição de lidar com todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, desacelerar também é um processo importante nesse momento. Mas, assim, esse olhar para si, para o nosso mundo, né? O quanto ele é importante para a gente poder ganhar força para seguir em frente, encarar o que vem pela frente, eu acho que é de fundamental importância. Então, eu digo que como ser um super-herói tem nome de manual e, na verdade, também para os pais e para os filhos. Exatamente. A ideia é que tenha uma série de como ser aí, né? Como ser várias outras coisas, mas aí tá guardado aos poucos, a gente vai produzindo e divulgando aí, porque esse como ser, né? Aliás, uma das partes do livro, acho que foi até uma página que o livreirismo comunicou, que fala sobre que superpoderes nem sempre é bom ter superpoderes, né? Eles podem também trazer algum tipo de tristeza e tal. São as caímos, né? Caímos que, na verdade, como eu me antecipei, entrei mais cedo um pouquinho, já tinha fechado a nossa hora, mas você falou vamos partir de onde a gente parou, né? Você fala do grandes poderes carregam em si grandes responsabilidades. E nós vimos, né? Nós estamos vendo hoje, né? Grandes governantes, diretores de empresa, né? Então, assim, pessoas com grandes cargos, né? Grandes poderes, agora tendo que tomar decisões extremamente complexas, né? Então, estar no poder quando as coisas estão indo bem relativamente tranquilo. De repente, você é pressionado para tomar certas atitudes. Então, é complicado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com que poderes que a gente busca, né? Então, é isso. Olhar para dentro e buscar na simplicidade ou nas coisas que estão aqui, né, dentro de nós, nosso alcance, para que a gente... Não os títulos ou as capas que nos dão, as fantasias de herói que a gente veste, né? Mas o que está de fato qual que é o poder que está dentro de nós? Porque fantasia de herói, capa, todo mundo pode ter, todo mundo pode colocar. Peraí, que eu fiz uma besteira aqui. Você virou a câmera. Vou mostrar um pouquinho da confusão que está aqui. Mas, Vitor, eu agradeço muito a sua visita, a sua presença aqui nessa live de hoje, que a gente está estreando no canal num dia, como eu falei lá no comecinho, especial, né? Que é o Dia da Literatura Infantil, Dia Internacional da Literatura Infantil. Que eu acredito e eu acho que é uma crença compartilhada com a Ju, que também é minha companheira aqui nesse canal, de que a literatura infantil ela ensina muito para todas as idades, né? E poder compartilhar esse conhecimento, né? A revisita,
às vezes, coisas tão simples e que mensagens tão maravilhosas. É quase um privilégio, né? E a gente poder compartilhar isso com os nossos pequenos. Então, assim, como eu disse lá na resenha, eu me apaixonei pelo projeto de como ser um super-herói antes dele estar na rua, estar no mundo. E te desejo toda a sorte do mundo e que você possa voltar aqui mais vezes para compartilhar mais dessa literatura infantil que você vem construindo junto com seus filhos e tudo misturado aí nesse momento que a gente está vivendo. Verdade. Beleza, prazerzão. Pode sempre contar comigo. Eu sou fã do Livreirinho, sou seu fã, particularmente. E tô sempre aí. Vamos juntos. Vamos construir isso juntos. E deixa eu só fazer um último aviso. A gente vai dar a gente estendeu essa parceria, né? O Vitor é nosso parceiro de primeira hora e o primeiro sorteio que a gente vai fazer no nosso perfil do Livreirinhos é de como ser um super-herói. Então, nos próximos dias a gente vai lançar aí esse sorteio e espero que vocês participem, que vocês divulguem e também recebam esse livro e possam se encantar com ele. Ele também está vendo nas livrarias online. Online. E quem não segue ainda, segue o meu perfil lá, @ocazu. É um perfil que eu criei recentemente, né? Então, estou começando a desenvolver conteúdos porque, como eu disse, né, assim, há demanda, as pessoas perguntam, as pessoas procuram, sobretudo homens, pais. Então, é um público com quem eu tenho falado bastante. Então, quem não acessa ainda, quem não segue ainda, segue lá, @ocazu. E lá tem o link, inclusive, do livro, na página da editora. Então, quem tiver interesse, é só entrar lá, ó, Leituras da Isabela, eu quero ganhar. Então, vai lá, Isabela, comenta lá, participa, segue lá a gente e vamos. É outro também que eu sigo, adoro. Vamos juntos. E na semana que vem, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui com a Gabriela Zubelli. Ela é autora, junto com o marido, da Tribo da Lakota, que é uma série de publicações que ela fez, que ela construiu para o filho dela também. E a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória e dessa participação. A Gabriela, além de autora da Tribo da Lakota, ela também trabalha com o tema da acessibilidade. E assim... Tem um perfil também super ativo. São pessoas que a gente está trazendo aqui que são envolvidas mesmo com a causa, né? De fazer a diferença no mundo, sobre as mais variadas formas, seja publicando um livro para se comunicar com o filho, seja atuando no dia a dia para fazer diferença e mobilizar pessoas e se mobilizar pelas causas e pela mudança que a gente precisa fazer na sociedade. Obrigada, Vitor. Obrigado a você, Geisa. Beijo em todos. Beijo a todos. A gente está encerrando nossa live aí. O super sucesso foi demais.